Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 1, 29. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar aqui nas mensagens para as primeiras 4 igrejas lá do Apocalipse capítulo 2, né? Isso mesmo, textos bem curtos, mas, nossa, com uma carga de significado enorme. Exato. E cada um com um recado bem direto, bem específico. Ok, então vamos desmembrar isso.
Para basear nossa conversa, a gente está usando uma transcrição, né, que foca justamente nesse trecho. Apocalipse 2, do 1 ao 29. E o nosso objetivo aqui é, ir além da leitura, né? Tentar sentir o que foi dito para Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. O que eles fizeram de bom, onde veio a crítica às vezes bem pesada, e os alertas, as promessas. Eu acho que olhar para elas em sequência pode ser bem revelador, sabe? Sobre os desafios daquela época. Com certeza. E olha, uma coisa que chama atenção logo de cara é a estrutura, né? Como você falou, a sequência. Quase todas seguem um roteiro. Quem está falando se apresenta, aí avalia as obras da igreja, elogia ou repreende, ou os dois. Certo. Chama para alguma ação, muitas vezes arrependimento, e no final tem aquela promessa para o vencedor. Essa repetição já mostra o peso de alguns temas, né? Ação, perseverança, recompensa, tudo isso tá ali. Boa observação para começar. Então, vamos para a primeira, Éfeso. A mensagem lá reconhece muita coisa boa, né? Muita coisa. Fala que conhecia as obras, o trabalho pesado, a paciência deles, e elogia que eles não suportavam os maus, que testaram e pegaram os falsos apóstolos. Exato, e que sofreram pelo nome sem desanimar. Isso. E tem aquele ponto curioso, né? Odiar as obras dos nicolaítas. O próprio remetente diz que também odeia. Quem seriam esses nicolaítas? Parece importante isso. Os elogios são fortes, né? Mostram uma igreja, assim, bem ativa, atenta à doutrina, pelo menos na superfície. Sobre os nicolaítas, o texto em si não detalha muito, mas a maioria dos estudiosos acredita que era um grupo que, de alguma forma, ensinava um certo relaxamento moral. Ou um compromisso com práticas pagãs. Talvez usando a liberdade cristã como desculpa, né? E o fato de tanto a igreja quanto quem escreveu a carta odiarem isso, mostra que era visto como uma ameaça bem séria. Entendi. Só que apesar disso tudo de positivo, vem a crítica principal. E é na lata. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. É aí que está o problema de Éfeso. Nossa. E a solução é direta também. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Abandonar o primeiro amor, isso quer dizer que, não bastava ter a doutrina certa e trabalhar muito. Faltava alguma coisa no coração, na motivação. Exatamente. Parece que é essa a ideia. Aquele fervor inicial, sabe? A devoção, isso tinha se perdido. Mesmo que a igreja continuasse, funcionando por fora. Entendo. E o aviso para quem não se arrepende é muito sério. Tirar o candelabro do lugar. O candelabro é a própria igreja, né? O símbolo dela. Caramba. Não significa que a igreja ia acabar fisicamente, talvez, mas que perderia a sua luz, a sua função de testemunho real. A identidade dela estava em risco. Que forte isso. Mas mesmo com essa advertência dura, tem a promessa para o vencedor, né? Para quem supera essa falha, e é uma promessa aí tanto. Muito significativa. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso liga direto com Gênesis, né? Com a vida plena, restaurada. Uma conexão poderosa. Com certeza. E antes da gente ir para a próxima, é importante notar aquela frase que fecha a mensagem para Éfeso e que vai aparecer em todas as outras. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ah, sim. Isso não é só enfeite, né? É um chamado universal. A mensagem é para uma igreja, mas vale para todo mundo que está disposto a ouvir, a entender e a aplicar. Interessante esse chamado que se repete. Bom, se Éfeso tinha esse problema mais, digamos, interno de esfriamento, a situação em Esmirna, a segunda igreja, parece bem diferente, né? Muita pressão de fora. Completamente. A mensagem para Esmirna também reconhece as obras, mas logo fala de tribulação e pobreza. Só que aí vem uma virada, né? Diz, contudo, tu és rico. Ah, uma riqueza espiritual, então. Exato, não material. E eles enfrentavam calúnias, difamação com uma linguagem pesadíssima. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nossa, sinagoga de Satanás.
Que expressão. Muito forte. Provavelmente não era sobre todos os judeus, claro, mas um grupo específico que atacava muitos cristãos, talvez disputando quem era o verdadeiro povo de Deus e denunciando eles para as autoridades romanas. Então o clima era de perseguição mesmo, dificuldade, e como a mensagem responde a isso? Olha, o fascinante aqui é o tom. É quase só encorajamento. A ordem é clara. Não temas as coisas que tens de sofrer. Direto ao ponto. E avisa que vai ter mais sofrimento. Alguns iam ser presos para ser dispostos à prova. Ia ter uma tribulação de 10 dias. 10 dias, isso é literal. Muitos acham que não, que é mais um símbolo para um período de provação bem intenso, mas que tem um fim definido. Sabe, não é para sempre. A ideia é que a dificuldade faz parte da prova, mas é temporária. E a resposta que se espera deles é resistir, não fugir. Ser fiel até a morte. É uma exigência altíssima de lealdade. E a recompensa? Qual é? A promessa ali é a coroa da vida. Um símbolo de vitória, de honra, para quem aguenta firme essa provação extrema. Coroa da vida. E a promessa final para o vencedor em Esmirna é igualmente forte. Não sofrerá o dano da segunda morte. No Apocalipse, essa segunda morte é a separação final de Deus, o julgamento eterno. Então a promessa é de segurança total para quem for fiel. Uau! E é interessante notar, né? Esmirna é a única dessas 4 que não leva nenhuma bronca. Só reconhecimento da situação difícil e muito incentivo para perseverar. Que contraste com Éfeso mesmo. De uma igreja que precisava se reapaixonar por dentro para uma que tinha que aguentar o tranco de fora. Falando em lugar hostil, Pérgamo, a terceira, também chama atenção pela descrição, né? Quem manda a mensagem se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já impõe respeito. Sim, essa imagem da espada, que é a palavra de Deus que julga e discerne, já dá o tom. E a localização da igreja, onde Satanás habita, ou onde está o trono de Satanás, é muito forte isso. Imagina morar num lugar descrito assim. Historicamente, Pérgamo era um centro importantíssimo do culto ao imperador romano, cheio de templos para ele, e tinha também um altar gigante para Zeus. Era um ambiente pagão muito forte e politicamente tenso. Talvez por isso essa descrição de um centro de poder espiritual oposto a Deus. Faz sentido. E mesmo ali naquele lugar, eles recebem elogios. Diz que eles guardam o nome, não negaram a fé. Mesmo quando Antipas, chamado de minha fiel testemunha, foi morto. Isso há muita coragem. Muita. A fidelidade, mesmo sob pressão, é reconhecida, sim. Mas Pérgamo leva uma crítica dura por problemas internos. Tolerância a ensinos errados. Fala dos que sustentam a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Lá no Antigo Testamento, ele foi um profeta que não pode amaldiçoar Israel direto, mas teria aconselhado um rei inimigo a usar mulheres para seduzir os israelitas para idolatria e imoralidade. Certo, para derrubar por dentro. Exato. Então, essa doutrina de Balaão aqui parece ser um símbolo para qualquer ensino que levasse a fazer concessões com a idolatria, tipo comer comida sacrificada a ídolos, e com a imoralidade sexual, para se encaixar melhor na cultura local. Entendi. É uma crítica à mistura, à falta de separação, e menciona de novo os nicolaítas também, né? Sim. A tolerância à doutrina dos nicolaítas, que a gente já viu que era odiada em Éfeso, aparece aqui de novo. Isso só reforça que essa preocupação com influências que comprometiam a fé e a moral era constante. Se a gente conecta os pontos, percebe essa luta das primeiras igrejas para definir quem elas eram. Né, quais os limites éticos e de fé no meio de um mundo pagão. E tolerar esses desvios por dentro era visto como algo tão perigoso quanto a perseguição que vinha de fora. E o aviso é bem sério: arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, se a igreja não agisse, a intervenção divina viria com julgamento. Exato. Mas, de novo, mesmo com a crítica, tem promessas para o vencedor. E são promessas bem enigmáticas. Sim. Quais são mesmo? Fala em receber do maná escondido.
O maná foi pão que Deus deu no deserto, né? O escondido pode indicar uma provisão espiritual de Deus que é íntima, secreta, talvez contrastando com os banquetes públicos dos ídolos. Interessante. E a outra? Recebeu uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca tem várias interpretações, né? Pode ser um símbolo de que a pessoa foi absolvida num julgamento, ou um passe para entrar num banquete no céu. Um nome novo. E o nome novo sugere uma identidade transformada, reconhecida por Deus, uma relação tão pessoal que só Deus e a pessoa conhecem de verdade. Isso levanta uma questão interessante sobre como é íntima essa recompensa espiritual que é prometida, né? Realmente fascinante. Bom, chegamos na quarta igreja, Tiatira. A descrição de quem envia a mensagem aqui também é poderosa. O Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Que imagem! Fortíssima. Olhos como fogo sugerem que ele vê tudo, até as intenções mais escondidas. E os pés de bronze polido, talvez firmeza, capacidade de julgar o mal com força. E como as outras, começa com elogios, certo? Sim, reconhece as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança. E tem um detalhe positivo bem legal. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Isso é ótimo, indica crescimento, progresso na fé. Puxa, um crescimento notável. Mas, apesar disso, vem uma crítica muito, mas muito pesada. Qual era o problema grave em Tiatira? O problema central era tolerar uma figura sinistra, chamada simbolicamente de Jezabel. Jezabel. Como a rainha do Antigo Testamento? Exato. Lá, ela foi uma rainha pagã que promoveu a idolatria com tudo em Israel. Aqui, o nome representa uma mulher na igreja de Tiatira que dizia ser profetisa, mas, segundo o texto, estava a ensinar e a seduzir os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nossa Senhora! É uma acusação muito grave. Liderança espiritual falsa que levava as pessoas ativamente para a imoralidade e para misturar a fé com idolatria. Dentro da própria igreja. E a mensagem ainda diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. A chance foi dada, mas ela recusou. E essa recusa leva a um anúncio de julgamento bem gráfico, né? Bem detalhado. E trazer grande tribulação para os seguidores dela, os que adulteram com ela, a menos que eles se arrependam também. E até em matar os seus filhos, talvez os discípulos mais próximos ou os resultados dessa falsa doutrina. Pesadíssimo. E o texto explica o porquê dessa dureza toda. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, o que tudo isso significa? Parece um recado para todo mundo, né? Exato. Parece ter um duplo objetivo. Primeiro, acabar com essa influência ruim dentro de Tiatira. Segundo, servir de exemplo para todas as outras igrejas sobre como Deus leva a sério o pecado que é tolerado, a falsa doutrina e a responsabilidade de cada um. Darei a cada um segundo as vossas obras. Nada fique escondido do olhar dele, que sonda mentes e corações. Entendi. Mas olha que importante, a mensagem não condena a igreja toda. Tem uma palavra específica para a parte fiel de Tiatira. Ah, é verdade. Diz assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Essa expressão, profundezas de Satanás, talvez seja até uma ironia, né? Referindo-se a algum conhecimento secreto ou liberdade exagerada que os seguidores da Jezabel diziam ter, mas que o texto chama de coisa do diabo. Faz sentido. Para esses que ficaram firmes, a instrução é simples. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, só precisam perseverar no que já têm de bom. Que alívio para eles, imagino. E as promessas para o vencedor em Tiatira? Parecem ligadas a poder, autoridade, né?
Sim, são promessas grandiosas mesmo. Ao vencedor é prometido autoridade sobre as nações, para reger essas nações com cetro de ferro, quebrando elas como vasos de barro. Isso é uma citação do Salmo 2, que fala do Messias. Aqui parece que o vencedor vai participar dessa autoridade de Cristo para julgar o mal no mundo. Uau! E a outra promessa? Receber a estrela da manhã. Lá no final do Apocalipse, o próprio Jesus se chama de a resplandecente estrela da manhã. Então, receber essa estrela pode significar uma união muito próxima com Cristo, participar da glória dele e talvez a esperança da vinda dele, que é como a estrela da manhã anunciando o dia. Que incrível! Bom, que viagem para essas 4 comunidades. Fazendo um resumo rápido, aquele padrão que você falou no começo ficou bem claro, né? Ficou, né? Esmirna sendo a exceção só com elogio e força e o chamado para se arrepender se precisar e promessas para quem vencer, para quem perseverar. Exatamente. E se a gente quiser tirar algo mais para refletir, né, além do resumo? Talvez primeiro essa tensão que aparece em quase todas elas entre o que a pessoa diz que crê, conservas o meu nome, não negaste a fé, e o que ela faz na prática, as obras. Ah, verdade. E como elas se deixam levar pela cultura em volta ou por doutrinas erradas, seja o amor que esfriou em Éfeso ou a tolerância com idolatria e imoralidade em Pérgamo e Tiatira. Parece uma luta constante para a fé declarada virar vida de verdade, né? A avaliação é sempre pelas obras, pelo resultado visível. A ação ou a falta dela ou a ação errada parece central na avaliação. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é mais que só presta atenção. É um convite o tempo todo para ter discernimento espiritual ativo. Discernimento. No meio de falsos apóstolos, de calúnias, de doutrinas que seduzem, como a de Balaão ou Jezabel, e até das lutas internas, como perder o primeiro amor. A capacidade de ouvir o Espírito, de saber o que é certo e fazer, é mostrada como essencial para a igreja sobreviver e ser fiel. Então, assim, não adianta só ter a doutrina certa na cabeça, ou até ser ativo na igreja. Precisa ter esse ouvido atento e o coração pronto para obedecer, né? Para se arrepender, para perseverar. Parece que essa é a mensagem-chave que ecoa nessas cartas, sim. E talvez a reflexão que fica pra gente é pensar como isso se aplica hoje, né? Pois é. As pressões pra gente fazer concessões, o risco do nosso fervor espiritual esfriar, a sedução de ideias que agradam mais à cultura do que à verdade, a necessidade de discernir no meio de tantas vozes. Será que esses desafios de quase 2000 anos atrás não são parecidos com os que as comunidades e cada um de nós enfrenta hoje? Boa pergunta. A questão que fica é, como é que a gente cultiva hoje esses ouvidos para ouvir e a coragem para viver de um jeito diferente, mantendo a fé e praticando as obras que realmente contam?